Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 16. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos, ó Deus, tirar lições para as nossas vidas. Nós queremos sair daqui, Senhor, com subsídios para podermos enfrentar esta semana. E a Tua palavra diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Então nós precisamos, ó Pai, fala conosco. Me conceda graça para transmitir algo que está no meu coração, mas que possamos, ó Pai, sair daqui fortalecidos, comprometidos, ó Pai, com a visão espiritual. Eu preciso de Ti. Usa os meus lábios, a minha mente, meu coração. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Nós Te amamos, ó Pai. Não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Todo espírito, Senhor, de distração, tudo aquilo que o diabo possa usar para contaminar as mentes, para distrair, nós repreendemos em nome de Jesus. Vieram para buscar a Tua face, que encontrem a Tua face, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria ler esse texto do versículo 13 em diante. Está com sua Bíblia aberta aí? Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, quem for comigo para Israel, nós vamos passar por lá, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhes então: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum tudo isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se aos seus discípulos, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?
Ou que dará o homem em resgate e recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Novamente. Então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Olha aqui para mim, por favor. Nós estamos falando sobre a cruz, e eu escolhi esse texto porque eu acho muito bonito, onde Jesus disse: se alguém quiser. É para quem quer, não é para todo mundo, não. Mas a gente fala de Jesus para alguém, a pessoa diz: eu não quero Jesus, eu não quero ser crente, eu não quero essa religião, eu não quero. Então, é um direito que as pessoas têm. Outros dizem: eu quero. O que eu faço? Você viu agora há pouco o testemunho aqui do Murilo, dizendo que uma moça lá no evangelismo, ela simplesmente diz: depois de eu ler, depois daqui, eu vou embora. Mas assim, perdeu a graça. Alguma coisa aconteceu. E os outros? Não, vou ficar. Então, eu quero. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. E aí Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, ele colocou 3 coisas importantes. Ele disse: renuncie-se a si mesmo. Você vai ter que vencer a sua própria vontade. Você tem que abrir mão de você para poder viver o projeto de Deus na tua vida. Pois foram os nossos projetos que trouxeram muitas desgraças sobre as nossas vidas, as nossas escolhas. Então a gente precisa entender: quem está no controle é o Senhor. Segundo, ele diz: tome sobre si a sua cruz. Eu preciso carregar este nome. Por isso que eu disse que eu gosto daquele cântico: quando você erguer o mais alto lugar, você coloca Jesus na tua vida. Por um momento, vamos dizer, não ser louco, ser chato, tudo você põe Jesus no meio. Eu levanto Jesus ao mais alto lugar e Ele recompensa a minha vida, em nome de Jesus. E Ele diz: siga-me. São 3 coisas muito importantes. Mas essa fala de Jesus, ela foi depois de um diálogo que Ele teve com os discípulos. E ali com os discípulos conversando, o homem dele perguntou: o que o pessoal diz a meu respeito? Não sei se você já fez essa pergunta para alguém, mas às vezes a gente tem essa curiosidade: o que estão falando de mim por aí? O que falam de mim? E Jesus falou: o que estão falando de mim? Eles disseram: olha, uns dizem que tu és a encarnação de Elias, outros dizem que tu és a encarnação de Jeremias, e cada um fala uma coisa. E Jesus perguntou: e vocês? O que vocês dizem? Pedro tomou a frente e diz: não, para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz um elogio, diz: Pedro, você foi usado por Deus agora, porque essa revelação não é coisa da tua carne, nem da tua vontade, mas é uma revelação de Deus sobre a sua vida. E Jesus faz uma declaração muito grande, que é, no versículo 18, ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo. Ele está dizendo para eles: então, olha, está iniciando uma igreja. Essa igreja, ela está sendo fundada. Vocês não têm ideia do que vai acontecer daqui para frente. Vocês não têm ideia do como Deus vai usar vocês. Está sendo fundada a igreja. Essa igreja tem um fundamento: Cristo. Ela tem uma mensagem. Essa igreja tem poder. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Ela é viva. Então, uma conversa assim tão gostosa, mas Jesus está dando uma revelação muito grande. Você sabe que nós somos fruto desta promessa. Nós somos a igreja de Jesus, louvados. Sabe esse negócio que Jesus falou aqui? Ele falava da gente, desse culto, desse dia, das nossas vidas. Está nascendo uma igreja.
Essa igreja é viva, ela é um organismo, ela tem vida. E tem outra coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Em outras palavras, esta igreja, ela é vencedora. Vamos falar juntos? Ela é vencedora. Outra vez, ela é vencedora. E ela é vencedora porque Jesus falou que ela seria vencedora. Em toda a história, quantos foram mortos, quantos foram esquartejados, quantos foram perseguidos, mas a igreja continua, louvado seja o nome do Senhor, porque ela é vencedora, ela tem fundamento, ela é viva. Aí Jesus começa, vendo ali a resposta de Pedro e a concordância deles. Jesus disse para eles: Pedro, deixa eu falar uma coisa para vocês, já que vocês estão mais maduros, porque tem coisa que a gente tem que esperar para falar, né? Tem um tempo certo, não tem? Vocês já estão mais maduros. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos caminhar para Jerusalém. Lá em Jerusalém eu serei preso, eu vou ser morto, e eu vou ressuscitar. Nesse momento, Pedro olhou para Jesus e disse: ele está tendo uma crise existencial. Jesus está entrando está ficando meio down aí, está meio... Eu preciso dar uma... Afinal de contas, eu fui usado por Deus. Afinal de contas, né? Deus me usou, agora Deus vai me usar outra vez. E chegou, e o texto diz que chamou Jesus à parte. Jesus, vem cá. Vamos conversar aqui. Sei que o senhor não está legal, deve estar longe da família, está triste. Mas Jesus não fala essas coisas, não. Ninguém vai pegar o senhor não vai morrer, não. Em outras palavras, eu estou aqui, sou o Pedrão, o Pedro, estou contigo e não abro, conta comigo. Não fale isso, não entre em deprê. Entendeu, Jesus? Jesus olha para Pedro e disse: arreda-te daqui, Satanás. Já pensou se alguém falasse isso para você? Você ficaria irado, vamos falar a verdade. Sai daqui, diabo. Aí é que o diabo vem mesmo. Sai daqui, diabo. Sai, arreda-te daqui, Satanás. Porque você não entende as coisas que são dos céus, somente as que são dos homens. Então, baseado nisso, Jesus entra neste assunto. E ele diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser. Agora está falando para eles, depois dessa experiência, desse diálogo, desse momento tão gostoso, em que Jesus falou da igreja que estava surgindo, de uma igreja vencedora, as portas do inferno não prevalecerão. Jesus está falando de uma igreja ativa. Jesus está falando de poder. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Jesus está falando de algo muito profundo. E quando Jesus aumenta o leque do assunto, Pedro tomou essa atitude. E eu queria destacar 3 coisas na atitude de Pedro, que eu creio que vai te ajudar em nome de Jesus. A primeira delas: Pedro pensou como homem. Vamos falar juntos? Pedro pensou como... Vamos falar outra vez? Pedro pensou como... Fala para quem está ao seu lado: Pedro pensou como homem. Ele pensou como homem. Ele não pensou como um homem espiritual, ele não pensou como homem de Deus, ele pensou como homem. Quando ele viu aquela situação, Jesus falando que ia morrer, sabe, parece que não cabe sofrimento com vitória. Parece que não cabe a dificuldade com solução. De repente Jesus disse: eu vou, e vou ser entregue, eu vou ser morto,
E Jesus não estava falando do sofrimento, ele está falando da salvação. Ele disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Meu irmão, eu percebo que muitas vezes nós, no relacionamento, dentro do casamento, com as pessoas, tem hora que a gente pensa como homem. Aí a gente se ofende com uma resposta. A gente já responde como homem. Falou duro, vai levar também. Falou comigo assim, vai levar também. Para aí. Tem hora, meu irmão, que você precisa ouvir, morder a língua e pensar como homem de Deus. O que eu respondo? O que eu respondo? Porque se você falar, você vai machucar. A resposta dura suscita a ira. E a palavra branda? A palavra branda diante de uma palavra dura. Pedro, ele pensou como homem. Então, quando ele viu aquela situação, ele achou que já que Deus o usou, já que ele estava assim com Deus e Deus usou, eu posso responder, para. Pedro pensou como homem, e como homem ele tentou dar uma resposta lógica. Jesus não pensa assim, Jesus não faz isso, Jesus, e justamente aquilo que Jesus estava dizendo era a bênção, era o milagre, era a porta. Quantas vezes pessoas desprezam portas, oportunidades, porque não é bem aquilo que eu pensava, não é bem do jeito que eu pensava. É um relacionamento, não é meu tipo, e a gente vai desprezando, sem saber que por detrás daquela situação vem a bênção de Deus na vida da gente. Quantas bênçãos a gente vai descobrir só na eternidade? Quantas coisas nós vamos descobrir só na eternidade? Quantas coisas a gente, não sei se vai ter um momento, mas talvez você vai chegar e dizer: Deus, por que o Senhor não me respondeu aquela oração? Não, eu respondi, que você desprezou. Tem uma historinha que conta que em determinado lugar ia ter uma enchente. Chegaram o pessoal da Defesa Civil e diz: vai ter uma enchente aqui, então todo mundo tem que sair. Mas tinha um crente lá que falou: não, vou ficar, Jesus vai me livrar. E ficou, e começou a vir a enchente. Aí veio um cara de barquinho: precisa sair. Não, Jesus vai me livrar. Estou orando, vai me livrar. Veio um barquinho, veio um outro, veio um transatlântico. Não exagerar, veio tudo, veio um helicóptero, o cara morreu afogado. Chegou no céu, ele perguntou para Deus: eu acreditei tanto no Senhor, eu falei que o Senhor ia me livrar, e o Senhor não me livrou. E Deus disse: mas você é tonto mesmo, mandei um barquinho, mandei a Defesa Civil, mandei um transatlântico, mandei um avião, mandei um helicóptero, mas você tinha que morrer mesmo. Porque tem gente que pensa como homem, olha como homem. E olha, meu irmão, coitadinho dele, ouviu uma coisa, alguns minutos antes: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, você é demais, não foi a carne nem o sangue, tu é um homem de Deus. Olha, eu te dou a chave do reino. Pedro foi o primeiro a pregar para os judeus, Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios. Realmente o Senhor deu a ele a chance de pregar. Primeira mensagem dele para os judeus em Pentecostes, primeiro culto, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Na casa de Cornélio, foi o primeiro a pregar para os gentios, aquela família, aquele centurião, todos se converteram. Que privilégio! Segundos depois, agindo pela sua própria carne, fez besteira. Fala para quem está do seu lado: fez besteira. Fala para quem está do seu lado: não confie em você. Cuidado com você. Você é perigoso. Você pode estragar tudo. Esse é o grande problema. Pedro, ele pensou como homem. Ele não continuou pensando como homem de Deus. Deixa eu pensar, deixa eu refletir. Quantas crises no lar acontecem porque você pensa como homem, como mulher,
e responde no mesmo nível, e fala. Eu não levo o desaforo para casa. Está pensando como homem. Está pensando como homem. Não está pensando como um homem de Deus. Comigo é assim. Não vou esquentar comida, problema dele. Está pensando como mulher. Se ele quiser que faça a comida dele. Está pensando como mulher. Não está pensando como uma pessoa séria. Não está pensando como alguém que é temente a Deus. Para mim, morreu. Está pensando como homem. Não está pensando como homem de Deus. Para mim, passou, não existe. Está pensando como homem. Por isso que Satanás vai tendo liberdade nas nossas vidas. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, vai ter que renunciar a si mesmo. Vai ter que pegar a cruz, o nome de Jesus, e carregar sobre si, e vai ter que seguir a Jesus. Mas Jesus está me levando para Jerusalém, Jesus está me levando para a cruz, Jesus está me levando, vamos! Queria destacar isso, meu irmão, para te alertar. Não pense como um homem, não. Por isso que a gente ora, por isso que a gente vem na igreja, por isso que a gente lê a Bíblia, para que a gente possa pensar como Deus quer que eu pense, para que eu possa ter a direção de Deus para a minha vida, para que eu possa completar muitos anos de vida conjugal e olhar para trás e dizer, foi Deus, porque por mim eu já teria estragado tudo. Mas foi a mão de Deus. Nossa, os seus filhos são bonitos. Foi Deus, foi a mão do Senhor sobre a minha família. O Senhor me livrou, o Senhor estendeu as suas mãos. Foi Deus. Essa é a nossa palavra, é o Senhor. Eu decidi seguir ao Senhor. E quem segue o Senhor não anda em trevas. A segunda questão que me veio ao coração é que Pedro teve fé para confessar Jesus, mas não para crer que Ele está no controle. Ele teve fé para acreditar que Jesus é o Filho de Deus, ele falou tudo aquilo, mas ele não teve coragem, fé, para crer que o Senhor está no controle. Tem hora, meu irmão, que a gente se desespera igual o ímpio. Tem hora que a gente perde o controle igual quem não tem Jesus. Quer dizer, a gente tem fé para levantar a mão, tem fé até para dizimar, tem fé para louvar, mas quando vem a crise, a gente se sente sozinho, como se fôssemos ímpios, como se fôssemos, como se o Senhor não cuidasse da nossa vida. Jesus disse, Pedro, tudo está sob controle. Então Pedro se perde aí, meu irmão. Ele pensa como homem, e a fé dele, ela era boa quando tudo ia bem, né? Tem gente que só tem fé quando tudo vai bem. A porta abriu, aleluia, glória a Deus, né? Parece o povo de Israel, né? O mar abriu, louvado seja o nome do Senhor. Faltou carne, meu Deus do céu, por que a gente veio para cá? A gente tem que voltar para o Egito. Faltou água, vamos voltar para o Egito. Não aguento mais. Se a gente voltar, lembra do Egito, tinha melão, pepino, alho, cebola. Que lembrança maravilhosa, né? Melão, pepino. Você sabe que pepino faz bem para a memória, né? Eu, por exemplo, se eu como pepino, eu demoro uns 3 dias para esquecer dele. Ele me ajuda a memória. É bom para a memória, me facilita. Então, o pessoal está pensando em voltar atrás. Meu irmão, você tem que crer quando tudo vai bem e tem que continuar crendo quando tudo vai mal. Fala para quem está do seu lado, o Senhor está no controle. Fala. Tá bom? O Senhor está no... Vamos falar juntos? O Senhor está no... Outra vez, o Senhor está no... Controle. Ué. Momentos bons, louvado seja o nome do Senhor. Momentos ruins, louvado seja o nome do Senhor. Ué,
A gente não é boneco nas mãos de Deus, nós somos filhos. Ele tem projetos bons, os pensamentos dele são bons a nosso respeito. São projetos de paz e não de mal, para dar o fim que esperamos. Então, quando Jesus falou para Pedro, a gente vai lá, vou ser morto. Ah, não, Senhor, não. Não fala isso, Jesus. Jesus, eu te repreendo, não fale mais nesse assunto. Entendeu? Jesus, sai daqui, o diabo. Eu vim aqui para isso, eu vim para morrer. Que isso? Você pensa que eu perdi o controle? Não! Ainda nas portas fechadas, eu sou o Senhor. E a terceira questão que me veio ao coração foi que Pedro não prestou atenção no final da frase. Ele disse, eu vou ressuscitar. Ele não prestou atenção no final da frase. Jesus disse, nós vamos para Jerusalém, eu vou ser entregue aos principais da sinagoga, eu serei morto e vou. Ele não prestou atenção nisso. Jesus disse, eu vou ressuscitar. Quer ver? Diga para quem está do seu lado, espere o final da história. Fala, espere o final da história. Ou diga assim para ele, olha, quem ri por último ri melhor. Fala, melhor. Amém? Fala essa aqui para ele, fala assim, Deus tem surpresas para você. Fala. Deus tem surpresas. Ele não ouviu. Ele só ouviu assim, bênção, aleluia, glória a Deus, Jesus é maravilhoso, vai dar tudo certo. Aí Jesus diz, eu vou morrer. Não, está repreendido em nome de Jesus. Jesus, no teu nome eu vou repreender o Senhor. Senhor, para com isso, não fala nisso não. Deixei peixe, deixei o meu barquinho, agora você vai morrer. Pedro, você não ouviu? Eu vou ressuscitar. Jesus disse, olha filho, hoje está nascendo uma igreja, e eu coloco nas tuas mãos, Pedro, você vai ser o principal. Toda aquela equipe. E de repente ele se sentiu na moral de dizer para Jesus, Jesus falou, Pedro, você não ouviu o final da história. Você não viu o final? Meu irmão, a Bíblia diz assim que responder antes de ouvir é tolice. Responder antes de ouvir é tolice. Tem gente que perde, às vezes, num relacionamento, numa conversa, perde. Ah, eu já sei onde você quer chegar. Eu já sei. Escute primeiro em nome de Jesus. Cala a boca. Como diz o pastor Silmar, compre água santa. Um galão de 20 litros, deixa lá. Quando vier o problema, enche a boca de água santa, não engole. Ouça, até a ira passar. Aí depois você engole aquela água. Pare, pense, dá um tempo. Pedro não ouviu o final da história. Jesus disse, eu vou ressuscitar. Meu irmão, a grande bênção está no final da história, meu irmão. Você sabe que para tudo tem um ponto final. Ninguém que anda com Jesus vai sofrer a vida inteira. Quando a gente olha os heróis da fé, diz o texto, tiveram uma velhice boa, e tiveram uma velhice, viveu muitos anos, velhice. Deus tem milagres para você, Deus tem bênçãos para você. Por um tempo, vem lutas, dificuldades, porque o mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, quem quiser ser meu discípulo, o que é para fazer? Renuncia-se. Ele está falando naquele assunto, naquele contexto. Pedro, os discípulos, vem cá. Ó, vocês viram o que aconteceu agora aqui com o Pedro? Tive que repreender o diabo. Ele foi usado por Deus, agora está sendo usado pelo diabo. Deixa eu falar uma coisa agora para todos. Se vocês querem de fato serem meus discípulos, presta atenção. Renuncie a si mesmo.
Pare de pensar como homem. Pare de pensar como homem. Pare de equalizar as minhas coisas como homem. Ah, não sei porque está tão difícil, o governo, a minha mulher. Você não conhece a minha mulher. A minha sogra é uma jarara. Você não conhece a minha sogra. Você não conhece. Não, você não. A minha mulher. Você não conhece meu marido. Graças a Deus eu não conheço. Mas você conhece o meu Deus? Você conhece o meu Deus? Esse é o segredo, meu irmão. Não pense como homem. Não pense como homem. Ouça o final da história. Presta atenção. Presta atenção. Ouça o final da história. Preste atenção, porque eu vou ler esse texto agora para terminar. Ouça o final da história. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Venha andar atrás de Jesus. Diga para você mesmo, em meus passos, o que faria Jesus? E olha o que Jesus disse para terminar. Versículo 27. Pessoal do louvor, pode vir, por favor. Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e agora? E dará a cada um segundo as suas, vamos falar juntos? E dará a cada um segundo as suas obras. Fala para quem está do seu lado, o Senhor dará vitória, recompensa. Fala assim, é promessa. É promessa. É promessa de Deus. Ele disse, olha, é promessa. O Senhor dará. Ele vai vir. E Ele vai fazer. E Ele vai te dar vitória e recompensa. Para quem? Para quem decidiu temer ao Senhor. Renuncie a si mesmo. Amanhã, daqui a pouco, muitas coisas vão tentar tirar você do eixo. É um carro que te fecha na rua, é alguém que é injusto com você, é alguém que te maltrata, é alguém que tenta te humilhar. Não pense como homem, pense como homem de Deus. Pense. É uma resposta dentro de casa, alguma coisa atravessado que dá vontade de responder. Cala a boca. Pense como homem de Deus. Coloque-se no lugar do outro. Qual é a dimensão do problema para ele, para ela? Por que ela está falando assim? Por que ele está falando assim? Eu não estou conseguindo ver nessa dimensão. Deus me dá graça. Quero ser discípulo do Senhor. Eu quero renunciar a mim mesmo. Aí Jesus diz assim, olha, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem por resgate da sua alma? Você lembra dos dois ladrões na cruz? É isso aqui. Os dois ladrões. Um disse, se tu és o Cristo, desce e salva a gente também. O outro disse, não, tu és o Cristo. Tu és. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um disse, tu és, eu perco. Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. E o outro perdeu a grande oportunidade. Estava do lado da porta, meu irmão, do lado da bênção. Quem podia imaginar que no dia da crucificação daqueles dois ladrões, Jesus estaria no meio? Quem diria que naquela UTI teria um médico crente que vai orar e vai levar a pessoa para o céu? Quem diria que tem uma enfermeira, alguém crente ali falando do amor de Deus, ali na UTI, na última hora? Quem podia imaginar? Você não sabe, meu irmão, a gente não tem ideia, mas Deus não perdeu o controle. A dor, a aflição, Deus não perdeu. Jesus disse, olha, não pense como homem,
Não pense, não tenha fé quando tudo vai bem. Continue acreditando, até quando tudo saiu do teu controle, mas está no controle de Deus. Feche teus olhos, por favor, ouça essa música. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Neste lugar tu és real. Teu nome é santo, Senhor. Oh Deus. Vou me entregar totalmente. Oh Santo Senhor. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar Diante do teu altar, e sacrificar, oh Deus, santo é teu nome. aquilo que me custa, Oh, aleluia. tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida Aleluia. sem jamais te conhecer. Não há poder igual. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu quero orar com você, meu irmão. Engraçado que Jesus falou isso com os discípulos, com pessoas crentes, pessoas que estavam andando com ele. E de repente ele disse: Pedro, você não pode pensar como homem. Ah, mas eu não quero perder o que a gente tem. Não, você nunca vai perder comigo. Você nunca vai perder comigo. Abra mão do que é errado, abra mão do pecado, abra mão. Não segure o que não presta. Abra mão. Porque com o Senhor você nunca perde. Nunca perde. Nunca perde. Então virá o Senhor em glória, na glória do seu Pai, e dará a cada um segundo as suas obras. Está falando recompensa. Se você perseverou, você aguentou a injustiça, você aguentou. Parece que os problemas estão te sufocando. Aguenta, meu irmão. A graça de Deus será revelada na tua vida. Você vai ver a glória de Deus. Deus tem algo especial. Olha o final da história. Ouça o testemunho dos outros, e você vai ver que pessoas que confiaram em Deus, o Senhor se manifestou, salvou família, resgatou, saiu do buraco. A glória de Deus continua ativa. Ele continua sendo Deus. Eu não sei como você está, querido, mas eu queria orar com você. Hoje é noite de milagres, meu irmão. Renuncie a si mesmo. Pega a cruz, pega Jesus, carrega, segue o Senhor. Deixa Ele dirigir a tua vida, porque Ele tem promessas. Filho, ele disse para Pedro: Pedro, olha, hoje está fundada aqui a igreja está viva, vencedora, e eu coloco você. Ele não prestou atenção em nada, meu irmão. Vai, querido, Deus tem milagres para você. Se você deseja, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo: Deus, eu recebo essa palavra, eu recebo em nome de Jesus.
Presta atenção, meu irmão, em Cristo. Em Cristo, presta atenção, em Cristo, a dor te conduz à vitória. Presta atenção, em Cristo, a dor te conduz à vitória. Em Cristo, a dor te leva à vitória. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Toda honra e glória. Oh, olha lá. Se eu me humilhar diante do teu altar, santo é o teu nome, Jesus. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia, oh, na tua presença, oh Deus, que toda a vida nós te adoramos, Pai. Jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, oh Deus, minha herança. Senhor, eu quero colocar diante de ti cada vida. Senhor, que essa palavra seja uma profecia sobre cada um. Que tomem posse da promessa. O Senhor disse que o Senhor virá em glória sobre as nossas vidas. O Senhor disse que o Senhor virá em glória sobre as nossas vidas. E o Senhor há de recompensar a nossa dor, a nossa aflição. Vai se tornar em vitória. Que a tua bênção esteja sobre cada um. Fortalece, Senhor. Oh Deus amado, glorifica o teu nome. Nós te amamos. Nós dependemos de ti. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a palavra, eu creio na palavra, eu recebo o desafio, a instrução, eu vou praticar em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus outra vez. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia.